Olá, filósofos e filósofas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eduardo Klinger, criador do site Eduardo Klinger, criador do canal Eduardo Klinger, e hoje a gente vai conversar sobre ele, o bichãozão que é considerado o primeiro filósofo da humanidade e um dos maiores entre os sábios, ele mesmo, senhoras e senhores, Tales de Mileto. Mas antes de começarmos, né, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, sua contribuição é muito importante para o desenvolvimento do canal e para a continuidade desse curso, tá? Então, desde já eu agradeço de coração. Então vamos lá, né? Tales de Mileto. Ele nasceu mais ou menos ali entre 624 e 623 antes de Cristo. Faz um tempão, né? Ele nasceu em Mileto, que atualmente é a Turquia, né, na região da Turquia. Como muitos outros filósofos, o Tales ele tem, como é que eu posso dizer, destaque em diversas áreas como metafísica, ética, matemática e astronomia. Tanto é que a gente vai ter o Teorema de Tales, por exemplo, que não era algo incomum, essa característica. O próprio Aristóteles também era multidisciplinar pra caralho. O cara estudava diversas áreas, porque naquela época não havia uma diferença muito clara entre as ciências. Houve sim a tentativa de criar ciências específicas já nessa época. Tanto é que a gente vai ter física, que vai surgir do grego physis, que é a ciência para denominar os fenômenos do mundo físico, né? Ou seja, a realidade, parede, eu, o mundo e por aí vai. A gente vai ter a cosmologia também, ou cosmogonia, que vai ser a ciência mais voltada para o universo, para os deuses, questão de destino, tempo e por aí vai. Ou seja, uma mistura de astronomia com metafísica, ou seja, já deu para entender que mesmo os caras querendo dividir as ciências, ainda havia muita mistura entre as próprias ciências, né? Se você for comparar com os dias de hoje. Enfim, o cara se garantia em várias ciências, como muitos dos filósofos daquela época, né? O Tales, ele vai influenciar muito o pensamento de três outros conhecidos filósofos. Pitágoras, né, que é o maluco dos números, um excelente matemático, muito famoso exatamente pela matemática e que vai desenvolver, inclusive, o que hoje a gente conhece como numerologia, né? Todo aquele significado dos números e por aí vai. A gente tem o Anaximandro, que foi um discípulo de Tales, mas que, diferente do mestre que defendia que a substância primordial era a água, Anaximandro defendia que era o ar. Justamente pela sutileza do ar, a questão do movimento, de nós informos e por aí vai. A gente vai discutir sobre ele depois. E do Anaximenes também, Anaximenes. Por isso que eu não aprendo grego, é muito difícil. Enfim, o Tales, ele é apontado como um dos sete sábios da Grécia, para você ter noção do quanto o cara foi foda, muito foda, né? Além disso, ele foi o fundador da escola jônica e considerava a água como sendo a origem de todas as coisas, né? E é interessante, eu lembro até hoje da aula de filosofia que eu tive no ensino fundamental, que o professor falou que o Tales ele chegou a essa conclusão de forma muito simples, né? Ele vê que tudo que é vivo precisa da água. Ele pega uma folha e amassa assim e a folha é úmida. Ele pega uma lagartixa e ele esmaga e vê que é úmido também. As formigas você esmaga e tem uma umidade ali. Então, é importante também deixar claro que o Tales, quando ele vai falar que é a água, não é a água no sentido daquilo que a gente bebe. Aqui a água é no sentido de umidade, de líquido. Tá? Então, para o Tales, a substância primordial era líquida. Tá? Tinha um formato líquido e que preencheria todas as formas, todos os cantos e por aí vai. Não é água no sentido de beber, tá bom? Mas a água seria a semelhança máxima do que seria a substância primordial. Por isso que ele vai chamar de água. E os outros filósofos também vão ter uma pegada mais ou menos nessa vibe também, de atribuir a arqué, a substância primordial, a um dos elementos, mas mais no sentido de comparação do que no sentido de, não, é realmente aquele elemento, tá? Então a gente vai ficar mais claro para entender isso depois, analisando os outros também, né? Enfim, o Thales, ele era foda pra caralho. Eu já falei isso umas três vezes, mas não é babão novo dele, não. É porque ele realmente se garantia. Tanto é que o título de primeiro filósofo vai ser dado justamente por Aristóteles, que, né, vai marcar a filosofia grega como um todo, basicamente.
e que vai chegar até a concordar com o Tales nesse sentido da água também. Enfim, o próprio Aristóteles vai ter muita influência do Tales também. O Aristóteles ele era biólogo, matemático, filósofo, político, estudava ética também, político no sentido de estudar a política, tá? Enfim, o cara também estudava diversas áreas. E ele vai ter grande influência do Tales também. E é por isso, dessa ideia da água ser a substância primordial, que ele vai dar o conceito de que o Tales foi o primeiro filósofo. Né? Isso já no período pré-socrático, tá? Lembrando que aqui eu esqueci de fazer uma análise histórica, mas vamos lá. A gente está aqui no período pré-socrático, ou seja, o período anterior a Sócrates, tá? Com o considerado um dos primeiros filósofos, Tales de Mileto. Beleza. O Aristóteles, ele é da época dos pós-socráticos, ou seja, ele é posterior a Sócrates. Ele faz parte do que eu costumo chamar da Santa Trindade da filosofia grega, né? Que é Sócrates primeiro, o divisor de águas, né? O período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático. E o seguidor dele, o aluno dele, Platão, e aí o seguidor de Platão, que é Aristóteles, já no pós-socrático. E Platão, teoricamente, né, ficaria entre o socrático e o pós-socrático. Enfim, então acho que já deu para se localizar historicamente onde a gente está. Beleza, outra questão que eu não sabia, que eu fui descobrir pesquisando, eu sabia do Demócrito, que foi outro cara foda pra caralho, que quando a gente estudava, vocês vão ver, puta que pariu, mas o cara era foda, viu? Mas que eu descobri agora que o Tales ele desenvolveu uma filosofia naturalista que a gente pode até assimilar com o pensamento da teoria da evolução. Por quê? O Tales ele vai defender a ideia de que o mundo evoluiu da água por processos naturais. Ou seja, lembra dos vídeos passados que eu falei que apesar dos filósofos falarem de elementos como substâncias primordiais, eles não estavam se referindo à religião? Então, essa é a grande diferença. Não é que antes que no passado só existia água e aí Deus criou a terra e tudo mais. Não. Ele vai defender que a primeira substância foi a água e que a partir da água o mundo evoluiu por processos naturais, ou seja, você tira Deus da jogada, os deuses, enfim, e a partir de processos naturais todo o universo e o mundo foi surgindo, certo? Tanto é que até o Darwin vai concordar com ele posteriormente, vai falar que a vida surge na água, né? Outra questão também é que, sendo seguido por Empédocles, de Agrigento, eu acredito, na mesma linha do pensamento evolutivo, o cara vai falar, né? Sobrevive aquele que está melhor capacitado, ou seja, uma clara semelhança com a teoria da seleção natural. Ou seja, já aí você percebe que apesar deles fazerem associação com os elementos naturais, é uma questão totalmente científica e é por isso que a gente considera filosófica, tá? Mais na frente a gente vai discutir por que filosofia não é considerada ciência, apesar de ser a mãe de todas as ciências. Né? A partir dessas discussões que a gente vai desenvolver física, como eu falei, que vem de physis, a gente vai desenvolver astronomia, matemática, de forma muito mais clara, já trabalhando na filosofia, na matemática também. E ética e política, principalmente, são ciências que vão surgir totalmente desse momento da humanidade e por aí vai. Né? Então, é por isso, ó, segundo Heródoto, ele teria previsto até um eclipse solar em 585. E a ciência moderna calculou esse eclipse para 28 de maio de 585 a.C., o ano que ele tinha previsto o próprio eclipse, né? Então você percebe daí que o cara era foda mesmo, tá? Ele não merece o título de primeiro filósofo, porque como a gente viu no vídeo anterior, não foi o primeiro, não foi onde surge a filosofia, mas realmente o título de um dos 7 sábios de toda a Grécia, esse título ele realmente merece, porque o cara não era qualquer um, o cara realmente manjava e sabia do que estava falando. O cara foi foda mesmo. Outro filósofo que também vai fazer referência a Tales de Mileto é o próprio Nietzsche. Eu achei interessante citar isso para vocês, que eu acho que a interpretação do Nietzsche, do Tales, vai deixar bem claro a definição de filosofia contra a noção de
esoterismo, de religião, de teologia e por aí vai. Até porque, não sei se vocês sabem, o Nietzsche era um tremendo de um ateu. Nietzsche negava a Deus o mais absurdamente possível. Eu já fiz um vídeo falando de um livro dele, o cara é irônico pro caralho. Quando eu li ele, eu acho que eu peguei um pouco da ironia, que o cara era bravo mesmo, viu? Nietzsche é bravo, resumindo bem a ideia dele. Mas vamos lá. Nietzsche vai dizer, né, abre aspas, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Ou seja, aqui ele está falando da ideia de que o Tales foi o primeiro filósofo, né, o primeiro a filosofar na Grécia. Beleza, vamos continuar. Será mesmo necessário determos-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por estas 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas, ou seja, aqui há o interesse da humanidade de saber sobre a origem do mundo, a origem do universo, a origem da própria humanidade. Já no sentido filosófico e não mais no sentido religioso. Em segundo lugar, porque o faz em imagem e fabulação. Aqui o Nietzsche vai falar sobre filosofia, né? Porque, querendo ou não, a filosofia é feita na mente, né? Então, ele está lá pensando. Imagem e fabulação. É a forma que o filósofo tem de refletir sobre o mundo, de ir muito mais além do que a própria materialidade das coisas. E a gente vai ver isso mais na frente, lá no final da filosofia medieval para a filosofia moderna. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, ou seja, estado latente, prestes a se transformar, está contido o pensamento. Tudo é um. Né? Então, nos gregos mesmo vai surgir essa ideia que o universo é um, que todas as coisas são uma só. A própria ideia de arqué, de substância primordial, vem desse conceito de uno, porque todas as coisas do universo seriam teoricamente feitas por uma única substância em comum, uma substância que estaria em todas as coisas e em todos os seres. Certo? Continuando. A razão citada em primeiro lugar, ou seja, a ideia de que enuncia algo sobre a origem das coisas, deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos, porque essa preposição dá a entender que Deus é a origem de todas as coisas. Beleza. Mas não é que Tales defendia isso, mas ele deixa a entender, ou melhor, deixa essa brecha para que religiosos e supersticiosos possam aderir ao pensamento filosófico dele. A segunda ideia, ou seja, a segunda ideia é que porque o faz sem imagem e sem fabulação. Certo, agora eu entendi melhor o conceito de Nietzsche. Que faz sem apelar para os mitos, né? Então, foi mal, aquela coisa de imagem e fabulação. A ideia é que que o Tales trabalha sem fabulação, ou seja, sem apelar para os mitos, sem apelar para as coisas, mas sim através da razão. Eu não li o sem aqui. Certo. Ou seja, a segunda ideia de que o Tales trabalha sem fabulação o tira dessa sociedade, ou seja, apesar dele dar a entender a questão de que o mundo é uno e dá uma brecha para os supersticiosos e religiosos entrarem, ele faz isso sem fabulação. Então, a partir desse momento, ele nega a religião, ele nega os deuses, ele nega a superstição como um todo. Certo? E o mostra como investigador da natureza. Ou seja, ele está ali como ser humano, disposto a conhecer a natureza, conhecer a física, né? Conhecer o mundo real. Mas, em virtude da terceira, que é a ideia de que está apenas em estado latente, Tales se torna o primeiro filósofo. Ou seja, aqui ele resume bem a noção de filosofia. Se você quiser ler todo, sem parada, eu vou deixar o link do post aqui na descrição e você vai poder lá assistir todo o roteiro desse vídeo, tá bom? E lá você vai achar a citação. Ou seja, eu acredito que essa interpretação nietzschiana, ela resumiu bem a ideia do Tales, né? Então, é isso, o vídeo já está longo, não vou me prolongar mais. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo para discutir. Deixa eu ver aqui é filosofia. A gente vai discutir
o próximo filósofo, que é Pitágoras, o maluco dos números. Então a gente se vê na próxima, tá bom? Até, até mais.